Olá, seja bem-vindo a mais uma live de esquenta para Leis Biológicas Experience 2020. É isso aí. Esse ano tem Leis Biológicas Experience, onde vamos colocar muito conteúdo, muita informação sobre as leis biológicas e técnicas integrativas. São vários palestrantes de todo o Brasil e do exterior que vão falar vários conteúdos diferentes, de técnicas diferentes e como você pode utilizar na prática esses conhecimentos com os seus pacientes. Mas para você não precisar esperar até novembro, onde vai ser na segunda semana de novembro, várias informações de forma online gratuita para você acessar. Nós estamos fazendo antecipação aqui com vários palestrantes das leis biológicas toda quinta-feira às 18 horas e 30 minutos horário de Brasília para falar com um dos palestrantes desse evento das Leis Biológicas Experience 2020. Então já tivemos várias lives com a Vera Boyn, com o Gustavo, com N profissionais já, a semana passada com o Fabian Brotos da Decodificação Dental, que é um uruguaio que fala um pouco mais sobre essa relação das leis biológicas no vínculo com os dentes. E hoje temos um palestrante especial aqui que vai estar conosco. Então conta um pouquinho aí para quem não conhece muito o Alex, né, que já está aí na mídia, aí, já está fazendo muitas lives, muitas informações aí, passando para o universo aí do mundo das leis biológicas e técnicas integrativas, né? Mas tem pessoas que talvez que venham aqui do meu Instagram que ainda não te conhecem. Então, quem que é o Alex? Beleza, Ivan. Boa noite mais uma vez a todos aí que estão presentes nessa live e aqueles que vão assistir depois, né? Bem, eu sou Alex, sou um fisioterapeuta, mais apaixonado cada vez mais. Depois que a gente entra nesse mundo fica difícil não se apaixonar, mas por essas relações entre a nossa mente e as reações do nosso corpo, dos nossos comportamentos, né? E dentro dessa trajetória eu venho me aplicando já há algum tempo com esse olhar mais holístico, mais aberto, desde as bases lá, com terapia manual, com osteopatia, mas hoje, né, carrego aí a bandeira com toda a gratidão da reprogramação biológica, cujo eu sou professor licenciado, né, aqui, né, um dos poucos no Brasil para poder fazer isso, e também com algumas formações em hipnose terapêutica para poder ainda chacoalhar mais o paciente com tudo isso. E aí, como eu sempre falo, né, dentro dessas lives, que quando a gente pode integrar alguns conhecimentos e algumas técnicas com metodologias e tudo mais, a gente pode ir mais a fundo, né, e auxiliar o paciente a sair dos seus sintomas. Mas antes da gente entrar nesse papo aí profundo aí sobre essa relação, eu tenho que me apresentar também, porque pode ter pessoas que estão vindo aí do seu Instagram também, né, Alex? Por Então, meu favor, nome com é certeza. Ivan Bonaldo, eu sou o idealizador do Congresso das Leis Biológicas Experience. Desde 2017, nós promovemos o congresso, onde, em 2017, o Maurício esteve presente com a gente, da reprogramação biológica. 2018, o Alex esteve presente também conosco em Foz do Iguaçu, que foi de forma presencial, e veio já há 13 anos buscando esse entendimento da origem emocional dos sintomas, juntando as leis biológicas, microfisioterapia, entre outras técnicas, para auxiliar profissionais da área da saúde a terem esse entendimento de onde veio os sintomas, qual é a raiz dos sintomas e poderem auxiliar os seus pacientes a terem resultados mais eficientes dentro do processo terapêutico. Então esse é o meu objetivo hoje, transmitir cada vez mais essas informações das leis biológicas, esse conteúdo que é transformador, né, Alex? Quando a gente entra de cabeça nesse mundo das leis biológicas, a gente transforma a nossa vida inicialmente, né, que é o mais importante, e o que a gente sempre bate na tecla dos pacientes, dos alunos também, né? Quando a gente vai dar aula, né, como você também, eu tive aula contigo também, né, Alex? Então, quando a gente vai dar aula, a gente coloca para os nossos alunos que eles têm que entender também que eles precisam olhar para eles para se conhecer. Ivan, Não sei se isso é você uma vê coisa. isso. Eu acho que o caminho que a gente acaba tomando quando conhece essas possibilidades, né, dentre elas a que a gente vai apresentar hoje um pouco aqui e as outras que já foram apresentadas no Congresso em outros momentos, mas o caminho normalmente é esse. Primeiro a gente passa a perceber isso com a gente, né, a fazer uma conexão direta,
fazer sentido tudo isso, para depois a gente mergulhar de cabeça e realmente se envolver de tal forma, e não ao ponto de ficar fechado, né, a novas possibilidades, porque justamente a gente está querendo apresentar novas possibilidades, mas de perceber que existe muito mais coisa do que a gente sabia antes de tudo isso, né? E como é gostoso, como é bom poder levar isso, né, de alguma forma, de coração aberto para todos aqueles que querem, né, ganhar um pouquinho mais dentro da sua vida, além daquilo que daquilo que já conhecia. E a gente percebe que nunca vai conhecer o bastante, né? Porque cada vez que a gente conhece alguma coisa, daí chega ali um outro cara que conhece um pouco mais, que, nossa, eu quero saber aquilo. Daí, dali a pouco, chega um outro cara que conhece um pouco mais. Tanto é que acontece isso com a reprogramação, né? O Maurício, como um buscador ali de conhecimento, cada pouco ele está renovando essas informações dentro da reprogramação mesmo. A evolução é constante, né? A verdade absoluta só existe, sabe lá nesse momento, né? Porque amanhã a gente já não sabe se essa verdade é a mesma. Mas o que a gente trabalha, na verdade, é com essa possibilidade realmente de ir agregando todo esse conhecimento diferenciado, sem aquela capa fechada de que é do meu jeito, não pode ser de outro, né? Pô, a gente teve tanto crescimento na humanidade, nós estamos melhores hoje por causa desse crescimento, dessa humildade de olhar para tudo aquilo que já foi desenvolvido e ao mesmo tempo perceber que ainda tem muito a desenvolver. Por que a gente vai fazer isso, né? Então, uma das grandes características desse mundo das leis biológicas foi justamente abrir para isso. Falar, ó, gente, tem que olhar para mais coisas porque tem coisa a mais fazendo sentido. Tem coisa a mais que pode ser conectada e trazer resultados muito melhores para todo mundo. E que bom que, quando eu comecei a trazer o evento das leis biológicas, né, havia algumas restrições pelo fato de que tem que ser assim e somente assim e pronto, né? Eu ouvi algumas pessoas que não quiseram fazer parte por causa disso. E que bom que cada vez mais as pessoas estão se abrindo a novas possibilidades, que não é mais aquele tampão, né? Que a visão tem que ser só olhada para cá e que a gente tem um mundo de infinitas possibilidades que a gente possa olhar também e abrir um pouco mais a cabeça, né? Então a gente vê que o Hammer descobriu muitas coisas, que muitas coisas são extremamente importantes, mas que às vezes ele teve pouco tempo, né? Porque uma vida só para descobrir tudo não é o suficiente, e uma pessoa sozinha não descobre e não desvenda todas as coisas que podem existir, né? Então, que a gente possa crescer um pouco mais agora com tudo que ele já trouxe, para que a gente possa potencializar ainda mais esse material. Perfeito. Existe uma diferença, eu acho, entre o que a ciência pode produzir e o que é a realidade do hoje, né? Existe uma discrepância de tempo para se alcançar a mesma situação, né? Então, talvez aí seja uma das intrigas, né, que fique mais evidente em relação a esse processo, né? Não dá tempo, né, para tudo acontecer numa velocidade significativa. Só que a vida está acontecendo e a gente está percebendo situações que são cada vez mais claras, mas até você conseguir fazer, né, com que tudo isso chegue aos moldes antigos, demora realmente um pouco e vai haver um pouco dessa controvérsia. O que você preparou para a gente hoje de conteúdo? O que você tem para apresentar aí para a gente aprender um pouco mais? Ivan, eu acho que o que eu vou falar hoje é uma das maiores essências dentro do contexto que as leis biológicas também quis apresentar para o mundo, né? Que é essa importância do sentir. E do sentir agora direcionado um pouquinho dentro da terapia, né? Quer dizer, como isso que, de alguma forma, vai ser utilizado, ou já é utilizado, ou tem que ser utilizado, para que você possa potencializar os resultados daquilo que você, né, está colocando agora em prática com todos esses conhecimentos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa história do sentir. O que é isso, né? O que é o sentir? Conta aí pra gente. O que é esse negocinho aí? Tem muita gente que não sabe o que é isso, né? Porque às vezes tem muita gente que nunca aprendeu na vida a sentir. Porque às vezes a gente é tão colocado que a gente tem que cuidar dos outros, tem que proteger os outros, ficar focado nos outros,
E às vezes a gente nem olha pra gente mesmo, né? Então a gente nem tem tempo para olhar o que eu sinto. E o que é sentir? Se a gente olhar por uma questão aqui que até as leis biológicas trazem de uma forma muito clara para a gente, né, a gente tem que olhar para essa evolução do sentir. Né? Um organismo vivo ao qual a gente faz parte, né, mas começou lá com um organismo simples, né, como uma célula individual e que não conseguia se separar, guardando de alguma forma tudo aquilo que era interessante para a sobrevivência, mas começou a necessidade de comunicação dentro da própria célula, entre as próprias estruturas das células, para que tudo funcionasse de uma forma melhor. Né? Então a gente foi evoluindo a partir disso. Mas com o tempo essa célula teve que se comunicar também com o meio. E essa comunicação com o meio começou a gerar sensações, ou vamos dizer assim, percepções, necessidades de adaptações àquilo que estava acontecendo. Então, a gente pode buscar essa evolução do sentir lá muito para trás. Né? Lá antes mesmo de existir o homem aqui dentro desse processo, ao qual é muito complexo hoje. Né? E evoluindo com essa situação, para que cada vez mais esse sistema possibilitasse a sobrevivência, a vida desse organismo que estava sentindo agora, características diferentes. E aqui eu vou falar, o nosso público está direcionado para quem está ligado com esse mundo da terapia, das leis biológicas, né? E de alguma forma tem uma formação ou já está entrando em informações mais anatômicas, celulares. Lá dentro da célula, ela vai ter desenvolvido características onde ela pode se movimentar, onde ela pode mandar sinais de um lado para o outro, pode fazer uma série de alterações correspondentes a esse processo. Só que para isso continuar funcionando num sistema complexo como o homem, isso não pode, de alguma forma, acontecer dependendo do nosso pensamento, dependendo da nossa vontade. E aí, se você olhar lá para o sistema de desenvolvimento neurológico, a gente vai olhar para aquele famoso cérebro lá, né, onde nós temos uma característica muito mais antiga, primitiva, mais automática, que formou ali parte do nosso sistema nervoso, principalmente autônomo, capaz de perceber, sem a nossa vontade, sem a nossa ideia do que estava acontecendo no primeiro momento, tudo que estava acontecendo lá fora para que o nosso corpo conseguisse se manter nesse processo. Então o sentir, a evolução do sentir, começa muito antes do que a gente pensa como ser humano. Né? Começa lá nos animais mais simples e chega até a gente. Né? Então todas essas sensações que hoje nós somos capazes de perceber com o meio, e depois eu vou ainda falar um pouquinho mais sobre isso, mas elas vão possibilitar o nosso corpo a saber o que eu tenho que fazer. Né? E, Ivan, e olha que legal, deu certo, né? Porque a gente está aqui. Deu certo porque a gente está aqui. Então, quer dizer, nesse processo todo, esse sentir foi passando por uma série de adaptações até chegar nesse modelo que a gente se encontra hoje. E é essencial para a nossa sobrevivência. Por isso que o Hammer, e não só ele, outros que estão dentro desse processo, né, que a gente hoje vem estudando, perceberam cada vez mais presentes essa situação de perceber e sentir o que está acontecendo. Quanto menos consciente foi isso, quanto menos perceptivo foi isso, a possibilidade de resposta. Então vamos lá, toda vez que a gente fala em sentir, a gente está falando de alguma forma em passado, né, Ivan? Porque já passou, já senti. Já tive uma conexão direta com aquilo que aconteceu, né? E essa nossa percepção ao sentir fez com que o nosso corpo reagisse. A gente começou lá numa célula mais simples até chegar nessa parte do homem ao qual a gente está presente hoje. E dentro desse processo de sentir, eu tenho a necessidade de reagir e de alguma forma isso me gera um aprendizado. Gera uma capacidade de memorizar as reações que eu tive e fazer com que lá na frente talvez se torne melhores. Só que se a gente depender só desse processo de sentir de alguma forma para conseguir ter atitudes
mais coerentes e conscientes, nós vamos viver como um animal mais simples, que sobrevive, né, mas vai ter muito mais dificuldade, né, em relação a essa capacidade de sobrevivência. Agora, olhando para esse passado, percebendo o que você sentiu, e estando hoje no presente, muito mais atento com aquilo que realmente você continua sentindo e não conseguiu entender isso, é que a gente vai começar a fazer a terapia se transformar. Vai começar a dar um outro sentido para tudo aquilo que, num primeiro momento, serviu de aprendizado, né? Serviu simplesmente para que você pudesse perceber o que estava acontecendo com o meio. Então, para mim, num primeiro momento, essa é a ideia de a gente começar a entender o sentir, para depois aplicar na terapia. Perfeito. E esse sentir, a gente pode pensar que ele está vinculado ao contexto dos programas biológicos, né? Se ele tem o intuito de sobrevivência, ele está conectado a essas informações. Totalmente. Basicamente, o sentir serviu durante muito tempo para a gente criar uma situação de luta ou fuga, né? Só que, onde a gente vive hoje e aonde se viveu o animal, ou mesmo o homem, né, há milhares de anos atrás, né? Quais são os estímulos e as necessidades e as capacidades da gente fugir daquilo que nos faz mal antes e aquilo que está acontecendo hoje, né? Então, esse sentir vai passando por essa adaptação. Porém, a natureza não evolui tão rápido, né, Ivan? Ela demora anos para conseguir fazer esse processo de evolução. Então, se você hoje mesmo olhar para a questão da neurociência, ela classifica ainda o homem como um ser emocional. Um ser que percebe aquilo que está acontecendo no meio, dá suas interpretações, né, a essas emoções, que a gente chama de sentimento, né? E aí sim vai poder utilizar o nosso neocórtex, a parte mais racional, para criar situações, para novamente se sentir bem. E aí é onde a gente entra. A terapia é um desses processos onde você vai perceber essas sensações para criar novamente possibilidade de você se sentir bem. Então, hoje, como o nosso corpo se sente, como o corpo do paciente se sente, como o paciente se sente referente a tudo aquilo que ele passou e que ele viveu. Então, isso para mim é fundamental para que a gente comece a olhar para o paciente de uma forma diferente, né? Para olhar para essa integração da biologia que vem aí, né, há muito tempo fazendo sentido e dando certo, né, com hoje aquilo que a gente pode fazer utilizando essa mesma biologia que não mudou, que ainda continua de alguma forma sendo, né, responsável por manter você vivo a grande maioria do tempo, a maior parte do tempo. Só que a gente, né, não percebe isso e acha que a gente está fazendo muito voluntariamente. Não, tem muito de automático ainda dominando nossa cabeça, né? E eu não sei se você percebe, mas também esse contexto racional às vezes atrapalha muito na terapia se o terapeuta não consegue ajudar o paciente a ver realmente o sentir e não o racionalizado, né? Porque o racionalizado do paciente não é aonde está a raiz do problema. Sim. Às vezes a raiz do problema está lá por baixo do tapete, porque esse racionalizado do paciente ele quis colocar uma razão por cima daquela emoção, por trás daquele sentir, né? Então vem camadas, né? A razão, daí a razão cobre a emoção, que cobre o sentir. Sim. E às vezes a gente tem que ir que nem a camadinha de cebola, né? E tirando camada por camada para chegar no miolo, que o miolo é o sentir, né? Que às vezes o que muitos terapeutas acabam fazendo e eu acabo vendo é mexer só no racional. Sim. E o sentir ficou lá. Então não tem como o paciente evoluir sem mexer lá. Faz sentido? Faz totalmente sentido, né, esse processo. E aí, olha só onde entra, por exemplo, a reprogramação, que é a minha base de atendimento dentro desse processo. E nós tivemos aí, não posso esquecer de mandar um abraço aí para o pessoal de Pato Branco, né, para todos os alunos que a gente teve aí em Pato Branco, né? O pessoal estava assistindo aí. Então, pessoal aí, foi muito bacana a convivência aí durante 8 meses aí junto com vocês. Então, a reprogramação biológica,
né, qual é essa base que tem, né, os estudos do Hammer dentro do processo, né, ela faz esse olhar que você está dizendo, né, ela possibilita isso no sentido de olhar além de um corpo só biológico, mas através do corpo biológico. E isso que é muito interessante, porque a gente pode sim usar a nossa capacidade de raciocínio, e deve, porque é o que está gerando possibilidades de manutenção com uma qualidade de vida melhor até para a gente, inevitavelmente. Mas a gente não pode se esquecer, né, de que esse biológico, esse instintivo está presente, e talvez tenha muito mais do que isso. Então, nesse primeiro momento, você vai lá e olha para esse biológico, olha para esse sentido que veio se desenvolvendo há muito tempo. Mas a gente não pode pensar só naquilo, como a gente falou no começo da live, que a gente sabia até então. A gente pode olhar para o biológico familiar, que pode vir sim através da sua genética, mas também pode vir através de outros mecanismos que façam também você sentir hoje. E aí o sentir expandiu a capacidade, né, daquilo que a gente até então percebia. A gente falava, opa, né, eu só consigo sentir através dos 5 sentidos do corpo, né? Mas tem mais informação do que isso. Por isso que o sentir novamente é algo extremamente importante. Mas legal, deu certo, tá tudo bem, nós estamos aqui, nós conseguimos chegar até aqui, né? Não sei até quando, né? Mas estamos indo. E olha que legal. Com tudo isso, a gente percebe, e aí depois eu vou entrar numa parte que está relacionada realmente a esse mundo de quem está trabalhando com a terapia, mas a gente percebe que muitas pessoas, o tempo inteiro, o nosso corpo o tempo inteiro se cura e a gente nem sabe disso. Porque de alguma forma esse sentir foi natural. Ele percebeu, passou e aquilo se resolveu de alguma forma tranquilamente. Tranquilamente, né? Porém, Ivan, vamos comparar aí, né? Os nossos tempos antigos com os tempos de hoje. Quantas preocupações nós tínhamos nos tempos antigos? Pô, não chega perto daquilo que é hoje. Né? Ó, vai funcionar a internet? Está caindo o sinal, não sei o quê, está escutando o som, tá... Tudo que você vive, dependendo da maneira como você interpreta e faz isso, vira uma sensação que pode ser, novamente, né, uma emoção, que dá origem a um sentimento, e aí por diante, né? Ou não, mas nós temos muito mais estímulos no meio ambiente. E o que a gente está percebendo é que isso está bombardeando a galera. E apesar de estarmos na tecnologia, na novidade, nos avanços, a gente acaba esquecendo de olhar para essa função básica, né? Com essa questão básica que é, opa, como você se sentiu para aquilo que aconteceu? Né? Parece tão simples, mas ainda está muito presente no nosso corpo, né? A gente não tem como sair desse processo com toda essa camada de estímulos que vem aí. E aí vem aquela pergunta, não sei como é que estão os seus alunos aí, né? Mas como eu faço para ressignificar isso? E isso é um fator muito importante de novamente estar observando isso. Como eu faço para fazer o paciente sentir novamente esse processo? Eu não sei como é que são os seus alunos aí. Também tem, né? Porque, e eu falo que se a gente nem de criança, a gente não aprende na escola a sentir, né? A gente não aprende na escola a sentir, que deveria aprender em casa a sentir, mas a gente aprende ao contrário, né? O pai fala, fique quieto aí, não interessa o que está sentindo. Pronto, já é então, cortado. Já ali, não pode sentir, já não pode nem sentir, não pode nem chorar. Se chorar, se continuar chorando, vai pro laço. Então, há uma cultura que a gente vem, né, com relação a que o homem não pode sentir, né? Então, principalmente o homem não pode chorar, tem que ser forte, não pode se conectar com esse sentir, ou que ele não pode nem falar que está sentindo, ou que a mulher tem que se fazer de forte porque ela tem que aguentar o tranco, ela tem que dar conta de tudo, e ela é a fortaleza, como é que ela pode falar que ela sente alguma coisa? Então, se a gente não se conecta nem com isso, como é que a gente pode, então, voltar ao sentir e aí ter um ressignificar? Justamente. Se a gente nem sabe o que é isso. E aí, na terapia, a gente aprendeu, né, com todos esses conhecimentos
que nós fomos recebendo com esse processo, que é muito importante nós buscarmos as causas. E que as causas estão ligadas a esse sentir, né? As emoções vinculadas e que fizeram o seu corpo de alguma forma, e a maioria das vezes inconsciente, reagir para tentar te ajudar, né? Só que a nossa preocupação com esse processo é tão grande, né? Nossa, eu preciso buscar a causa. Eu preciso, né, achar a causa. E eu não estou falando que isso não é importante. Realmente, eu concordo que isso é extremamente válido e importante, mas a gente perde, em alguns momentos, de se conectar com o paciente e perceber as sensações que foram para ele mais importantes, né? E fica vidrado, como você falou, talvez na minha própria sensação como terapeuta de buscar aquilo que está acontecendo, né? Então, a necessidade de você, e a importância desse sentir na terapia, de você perceber não só aquilo que, de alguma forma, fez com que o corpo do paciente reagisse como a causa principal, mas ficar atento nas questões das sensações desse paciente. Porque vão ser através delas também, e não só através delas, ali naquele momento da terapia, é que o corpo possa começar a reagir de forma diferente. Só que com um incremento muito diferente hoje, com muito mais consciência, né? Com muito mais consciência do que eu estou sentindo, ou do que eu senti, do que eu ainda está presente nesse processo. E aí sim a gente desenvolvendo, né, uma nova possibilidade de sentir, que entra com isso que eu estou falando hoje, né? Com essas, opa, que legal, né? Nós podemos sentir e nos curar, olha que bacana. Nós podemos sentir e nos curar? Sim, podemos, mas que maneira dentro de uma sessão, dentro de um atendimento, você vai conseguir fazer isso? Fora aquilo que eu já falei, que é buscando a causa, né, inicial desse processo. É justamente prestando atenção em alguns fatores, né, que podem ajudar você nesse momento. E aí, quem quer saber aí como é que faz isso? Aí, quem quer? Diz aí aí embaixo, para saber se vocês estão ouvindo aí, né? Para o Alex possa passar aí como é que pode ser feito esse processo. Será que podemos falar, Alex? Será que é interessante? Tímido. Não tem ninguém que quer saber como modificar esse sentir aí para que possa então ajudar o paciente. E não é só o paciente, né? Se a gente entende isso, a gente pode se conectar com o nosso sentir. Por que eu tenho aquela sensação no corpo? Por que eu tenho aqueles... Olha lá, começaram já. Olha lá. Então melhorou um pouquinho aí, ó. Então quando começa... uma receita de bolo, né, João? É interessante aí, ó. Tá bom, mas pelo amor de Deus, ó. Juliana, pelo amor de Deus, passa aí a receita. Não, na verdade, Ivan, assim, a gente sabe que não existe receita de bolo, e conforme você vai atendendo pacientes, você vai percebendo essa conexão, cada vez você vai ficando mais habilidoso, porque as suas sensações, as suas percepções vão ficando mais apuradas a tudo isso, né? Mas a primeira coisa, e eu até já disse aqui, é realmente fazer a conexão com a causa, né, com a emoção que causou esse processo, com o hoje. E não adianta vomitar em cima do paciente. Porque quando você só vomita informação, que a gente está falando, quando você vai muito só para a questão do racional, a gente perde a oportunidade de uma informação fantástica que está sendo dada para o paciente ter uma conexão maior. Então, simplesmente, porque existe um certo vício, e eu falo aqui porque a gente tem que treinar de forma diferente. Eu também sou professor dentro dessa linha, e falo das pessoas, qual é o conflito de tal? Qual é o conflito de tal? Gente, isso é uma coisa muito simples de se decorar, vamos dizer assim, né? O que você tem que fazer é se conectar com o paciente, né, e buscar as outras situações para que você chegue até esse tipo de processo. Você tem que sentir, ele tem que sentir, porque senão ele vai sair da sessão assim, que teria uma potencialidade fantástica e talvez, não vou falar que não vai ter melhora, mas talvez não tenha aquela melhora que é desejada. Então a primeira coisa é fazer essa conexão, né? Porque senão as farmácias, né, que estão aí em cada esquina estavam resolvendo todos os problemas. Porque eu vou lá, pego uma sensação que eu tenho, eu estou sentindo só isso, beleza, vou lá e brum, joga ela para baixo.
né? Tomo um remédio, anulo, né? Não sinto mais, aí já resolveu o problema. Mas se fosse assim, não estava lotado de farmácia, aí já tinha resolvido muito. Então, a primeira coisa é fazer essa conexão. Essa conexão tem que existir, tem que acontecer. E isso é uma das coisas mais importantes. Será que tem que passar mais dica, Ivan? Olha, não sei. Será que o povo gostou? Porque eu não vi nenhum coraçãozinho. Então, ó. Então, não O pessoal teve tá um coraçãozinho. esperando, né? Eu não sei. Eu acho que não foi o suficiente aí, porque não vibrou, né? Então, Vamos lá. A segunda coisa, ou mais uma dica, vamos dizer assim, porque existe uma série delas em relação a isso, é quando você está na sessão com o paciente, ficar atento, né? Atento às conexões que ele vai dizer sobre essas emoções primárias, sobre a história que ele vai contar para você. Porque dentro dessa história, de alguma forma, né, que a gente fala que é o mapa de mundo daquele paciente, você vai utilizar isso que para ele foi importante, que para ele marcou a vida dele, né, e tem uma conexão direta com tudo aquilo que ele traz hoje para você, para fazer essa conexão com o presente. Às vezes você fica tão atento, né, como eu falei agora, né, na preocupação de achar só a causa, que você se esquece de olhar para o todo do paciente, para o todo no sentido da vida que ele está apresentando para você. Lógico, a ideia não é ficar usando isso como a causa principal, mas como é que você vai falar e vai criar essa conexão se isso não acontecer? Né? Como é que você vai trazer essa possibilidade de sentimento novamente se você não prestar atenção dentro desses processos? Então, eu acho essencial você olhar e estar presente com o paciente como um todo, e não só naquela queixa, patologia que ele está trazendo ali só naquele momento. Porque senão você vai ficar só vidrado, nossa, eu tenho que achar, vomito, e aí? E o que eu faço com isso? E o que o paciente muitas vezes faz com isso? A gente tem que entender que terapia de informação é recente. As pessoas ainda não estão acostumadas com esse modelo totalmente. Faz muito sentido para elas quando conecta, mas elas, né, ainda estão absorvendo, está fazendo parte. Quanto mais a gente reproduzir isso, mais pessoas vão conseguir consumir esse tipo de processo. Mas ainda, né, nós estamos caminhando para isso. Então, esse segundo momento de você se conectar com o paciente, com tudo aquilo que ele está falando, é importante. Não para ficar se colocando como pai, como filho, chorando junto com ele, não é isso. Mas prestando atenção nessas informações que são, né, importantes da vida dele para você saber conectar, né, ao que ele está trazendo de problema hoje. Eu falo que às vezes é fácil você atender um terapeuta. Sim. Que tem os seus recursos, que sabe como fazer o processo e aí sabe se trabalhar. Sim. Outra coisa é trabalhar com um paciente leigo que não tem recursos, que não sabe como fazer. Nada. E nem faz a mínima ideia o que tem que fazer com aquela informação. Perfeito. Então, isso que nós temos que ter várias maneiras, né, para fazer esse sentir. Não adianta você ficar só em uma, no sentido de, né, não, eu vou falar e a informação vai ser o suficiente para isso. Pode ser que sim. E para muitos vai dar um clique naquele momento falando, nossa senhora, acabou a sessão ali. Ali você poderia até mandar ele embora, e se você está segurando é porque você quer, como terapeuta, cumprir aquela sua necessidade, porque ele talvez poderia ir embora e está tudo bem. Mas, sim, como você disse, não é para todo mundo que vai acontecer isso, né? Sim, e aí é do terapeuta também saber atribuir um recurso para o paciente, né? Auxiliar dando recursos para que aquele leigo que não sabe possa então usar desse recurso, que provavelmente seria um passo a mais aí nessa tua lista aí, né? Então, receber o recurso ideal para que possa daí modificar aquela percepção e poder então sair daquela alteração que ele está desencadeando, né? E aí entra um ponto importante que você falou, que de nada adianta o paciente dar a informação e você dar um recurso para ele que não é no sentir. Sim. Né? Então, eu tenho raiva do meu esposo, eu tenho raiva dele, ou eu tenho raiva da minha esposa, e aí você vai ajudar ele dando recurso com relação à raiva dele. Mas ele tem a raiva por causa do medo do abandono.
E aí tem um sentir por trás lá embaixo que tá mascarado. E nem de nada adianta você trabalhar a razão dela, a racional dela, o contexto da raiva, enquanto o que está por baixo está escondido. Muito bem. E aí, talvez entre uma terceira dica, né? Talvez entre um terceiro olhar nesse processo, né? Qual é o todo que você está vendo nesse paciente? Né? Até onde você está enxergando nele? Né? Como você poderia integrar o todo dentro desse processo da sensação que ele tem que ter? Talvez a gente fala, tá bom, eu achei o DHS, para quem está nos assistindo e talvez não conheça aí o que é um DHS, é um momento que foi, né, impactante para aquela pessoa, que envolveu ela emocionalmente, e a partir daí ela tem uma série de transformações que talvez sejam físicas ou de comportamento em relação a isso. A gente fica preso só aquele momento, mas aquele momento, né, para ter sido percebido talvez daquela maneira, tem mais coisa por trás. E aí, qual é esse todo que você poderia, de repente, integrar dentro da terapia? E isso foi dos pulos, né, que o próprio Maurício, que é o fundamentador da reprogramação biológica, usou nesse compilado, né, da reprogramação biológica, que é olhar para a biologia familiar, que é olhar para o todo daquilo que não está, talvez, só na sua percepção, né, na sua sensação física direta daquilo que você passou, mas do que outros, talvez, passaram e que também chega de informação para você. E quando você inclui isso, né, dentro do seu processo com o paciente para fazê-lo sentir, será que ia potenciar o sentimento, a sensação do paciente fazendo isso? Eu fiz uma live esses dias, Ivan, e falei assim pro pessoal, era sobre mãe, sabe, a influência dos pais, né, na nossa vida. Eu falei, eu gostaria que vocês que estão me escutando, fechassem os olhos nesse momento e eu vou falar uma palavra, só uma palavra. E depois vocês me falam com a sensação que vocês têm. Feche os olhos, tudo, aí todo mundo, né? Assim eu acho que fecharam os olhos. Eu imaginei isso. Muito bem. Aí eu falei a palavra mãe. Só isso. Uma palavra, que era lá, né, o tema da live referente a isso. A pessoa que estava fazendo a live comigo, né, que é uma dentista de uma clínica que eu atendo aqui, na hora que abre o olho já está todo cheio de lágrimas. Né? Quer dizer, olha só como conectar isso a um todo, e esse todo sempre vai estar envolvido de alguma forma o paciente, né? Não é para todos que vão utilizar isso, mas pode ser uma maneira de você, né, usar o sentir dentro da terapia e potencializar realmente um processo, né, daquilo que você quer de melhora, seja qual for o tema. E quando a gente se conecta com o sentir, nesse contexto, né, que você falou, do processo familiar, primeiro, nós temos uma abordagem dentro do curso Origens, que quando a gente pode se conectar com o sentir, a gente pode auxiliar o paciente, ao mesmo tempo que ele está conectado, a se conectar com o primeiro sentir igual ao dele na história da família. Sim. E esse primeiro sentir pode ser minha bisavó, pode ser meu tataravô, pode ser meu bisavô, seja quem seja, mas em conectar com a primeira pessoa que viveu aquele sentir. Que hoje, talvez o meu sentir seja, por exemplo, de minha filha não está bem e eu tenho um sentir de angústia, um aperto no peito, né? Porque eu tenho uma angústia que pode acontecer algo com ela. E aí, eu não sei por quê, porque eu nunca tive perda. Eu nunca tive uma situação tão grande. Mas quando a gente pode trazer o paciente para a maca e permitir, e ele se permitir, porque ele tem que se permitir também, né? Sim. Sentir. E ele se conecta com essa angústia, com esse incômodo no peito. E ele volta aos ancestrais, porque toda a informação está ali dentro da gente, está dentro do nosso DNA. E ele se permite chegar na avó dele ou na bisavó dele, que viveu essa real perda, e poder se conectar com essa real sentir transgeracional. E aí, enfim, poder ressignificar, podendo expressar o que aquela bisavó não pôde expressar, podendo sentir as necessidades que aquela bisavó não pôde sentir. E hoje saber, como que é da metodologia
também da hipnose, né? De hoje saber que eu não estou vivendo aquilo, eu não estou naquela história, talvez eu não estou na guerra, talvez eu não estou naquela falta de dinheiro, talvez eu não estou naquela circunstância que aquela bisavó viveu lá naquela época, que hoje a vida é diferente, que hoje eu posso viver de uma forma diferente. Aí a gente pode tirar o peso, né? Tirar aquela malinha lá das costas, né? E seguir. Olha como potencializar uma informação pode ser feita de uma série de maneiras diferentes, né? Desde que você entenda e se abra a esse processo, né? Para não ficar só... eu vou repetir aqui o receita de bolo, achando que isso vai levar você para algum lugar somente. Né? Não, você tem que se permitir se conectar com isso, olhar para um todo, né? Integrar o paciente ao todo. Você tem diversas maneiras de fazer isso para que ele possa realmente... não que você tenha que fazer tudo isso numa sessão e resolver isso tudo numa chapuletada só, não é assim. Mas que ele possa realmente ter essa sensação, puta, cara, é o que fez o seu corpo entrar, é o que pode fazer o seu corpo se permitir a sair e se equilibrar de alguma forma. Era primitivo, inconsciente, agora pode ser consciente, mas se permitindo as mesmas sensações do que foram. Isso é fantástico. Isso, assim, é uma ferramenta que a gente tem em mãos e que tem feito transformações fantásticas aí. Você tem as suas, né, dentro dos seus atendimentos, com os seus alunos, eu também tenho, assim, não é mágico, é biológico, só Sim. que com a potencialidade do que a gente consegue entender hoje. Né? Isso demorou um pouquinho mais, né, para chegar. Mas o importante é que, independente da ferramenta, é o sentir que é o farol que vai te guiar para o processo de solução. Né? Se você olha para a luz, segue a luz, sim, que é o sentir, que é o alvo, né? Que é o foco principal que você tem que chegar para que você possa aí auxiliar o paciente a sair desse processo. Então, nós, como terapeutas, temos que ter as ferramentas, sim, para auxiliar. Como você falou, cada caso é um caso. Para um paciente, hoje, talvez ele vai precisar de mudanças de crença. Talvez ele não está preparado para mudar o sentir dele, então vai ter que modificar a crença primeiro. Para outro, às vezes, vai ser interessante mexer de uma outra maneira. Né? O outro a gente vai conseguir olhar no transgeracional, mas cada caso é um caso e tem que sentir também o terapeuta, sentir o paciente, quão preparado ele está para mexer em determinadas coisas. Não tenho dúvida. Eu lembro de uma pesquisa que eu vi agora recentemente, e quando eu falei essa história de integrar o todo, né, ela falava assim, Ivan, olha que interessante, que quando pegaram pessoas que têm facilidade, e que são a maioria, mas tem facilidade de se conectar a algumas outras pessoas. Né? Tem sempre pessoas que são importantes na sua vida. Né? Vamos pegar pessoas normais, vamos usar esse termo que não é o correto, né? Mas vamos pensar que é o padrão ali. Né? E pegaram pessoas que tinham dificuldades para poder olhar para isso, para poder se conectar mais com pessoas. Colocaram essas pessoas dentro de uma ressonância magnética funcional, e aí pediram para essas pessoas, né, que se conectam com facilidade, pensar em algo sobre ela mesmo. E aí perceberam a região, né, do córtex pré-frontal que estava sendo ativada nesse momento. E aí depois pediram para elas pensarem nas pessoas, em 6 pessoas que elas descreveram anteriormente, que mais elas tinham essa conexão profunda. Sabe o que aconteceu na ressonância lá? A mesma área que foi ativada quando você pensou sobre você, né, quando a pessoa pensou sobre ela mesma, foi ativada quando ela pensou sobre pessoas que ela tem uma conexão muito forte. Então, vai estar dentro desse ambiente, de alguma forma, os processos mais comumente que aparecem dentro de uma terapia, né, dentro de uma queixa referente a isso. Então, por isso que é importante jogar essa informação, ou estar com essa informação para ser utilizada também, porque pode potencializar muito essa questão do sentir, e se tiver uma conexão com a causa primária, com tudo isso, vai facilitar muito a resposta também do paciente. Perfeito. Nelson, dentro do nosso trabalho é muita coisa que a gente tem que pensar, né? É muitos detalhes, né?
Mas tempo. cada detalhe é importante para a evolução, né? Quem está começando a estudar as leis biológicas, está começando a estudar esse conteúdo, seja na reprogramação, seja no curso Cursorí, seja na nova medicina germânica, Germano Carrai, com a metodologia que seja, né? A formação que seja, mas a gente tem que ver vários detalhes para chegar ao resultado do paciente. Se a gente não olha no todo ali, né, desses detalhes, às vezes a gente passa algumas coisas despercebido e acaba não tendo o resultado que poderia ter, né? Então esse ressentir é um dos mais importantes que a gente pode notar, né, que a gente tem que olhar, tem que observar e poder modificar aí então com o paciente para que ele possa evoluir, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Alex? Estamos faltando 10 minutos para encerrar. Vamos lá. Existem mais coisas, mas eu vou guardar um pouquinho, porque, né? O congresso está aí, né? Vamos guardar. Novembro está chegando. Chegando. Mas eu vou dar uma experiência, por exemplo, associando uma outra ferramenta que eu tenho utilizado com tudo isso, né? Que, por exemplo, é a questão da hipnose, né? Que eu tenho colocado em alguns pacientes em alguns momentos, que podem fazer desse momento de informação um momento diferenciado, né? Então, como o nosso cérebro tem uma dificuldade clara, não é dificuldade, na verdade tem uma função, né, e serviu de alguma forma para muitas coisas até então, mas para que a gente pudesse não perceber a realidade como ela realmente é, né? Nosso cérebro não consegue distinguir muito isso. Isso foi bom porque guardou memórias de acontecimento para que a gente pudesse evoluir, né? Mas ao mesmo tempo, se você ficar, né, só nessas memórias e só nesses processos, não permite você viver o presente, né? Então, utilizando dessa mesma estratégia que o próprio cérebro tem, né, existe essa possibilidade, né, que eu realizei alguns atendimentos, que é fazer essa associação da hipnose terapêutica, né, que é esse momento onde você cria um momento diferenciado para utilizar talvez as maneiras mesmo que foram utilizadas impactantes para te hipnotizar no momento de um trauma, né? No momento de um acontecimento, algo, ali naquele momento, né? Para poder potencializar esse processo. Então, quer dizer, estou falando aqui de uma outra ferramenta especificamente, né? Mas não descrevendo para vocês como funciona. Mas olha só, é mais uma possibilidade disso e tem uma série de outras, né? O legal é que tudo isso, Ivan, a gente vai adquirindo durante a nossa vida profissional, e a gente não pode descartar qual seja a sua habilidade, né? A sua profissão, o que você faz, você vai poder utilizar tudo isso, mas agregando a esses novos conhecimentos que a gente potencializou aqui, que principalmente das emoções e a força que isso tem de reação no nosso corpo, né? Isso hoje eu sou suspeito para falar nisso, porque hoje, né, eu vivo disso, eu trabalho com isso, eu aplico isso tanto para mim ou para também a minha família, como a gente disse inicialmente, e percebo, né, as reações que vão acontecendo, né? Quanto mais consciência você tem, isso não quer dizer que está tudo trabalhado já, pelo contrário, né? Estamos aí, nós temos aí os nossos grandes gurus que nunca pararam de trabalhar em si próprio, por que a gente vai fazer de forma diferente, né? Mas isso tem trazido assim, uma outra visão, um outro mundo, que é o mundo que a gente está buscando, né? De uma forma muito mais consciente. Perfeito. Eu, um pouquinho antes da sessão, da sessão aqui do vídeo, né, da live, eu estava também sendo atendido, né? Então, o contexto de a gente está sempre olhando para nós mesmos, para buscar o nosso ressentir, buscar aquilo que está ali. Não, por mais que a gente faça terapia, faça sessões, sempre vai ter, às vezes, alguma coisinha que vai, talvez, estar ainda pendente, que vai, talvez, ter algo a mais a se olhar ou modificar. A vida não acaba, né? A vida está em constante mudanças, constantes situações novas. Olha aí a pandemia. Quem imaginou que poderia ter uma pandemia aí? Então, mudanças aí que acontecem na nossa vida, que nos pegam de surpresa, que nos pegam de forma inesperada e que às vezes nos fazer mal de alguma forma. Então, a partir do momento que... É imaterial, né, Ivan? A consciência está acima da matéria. Então, a nossa matéria, de alguma forma, tem um tempo perecível, a princípio,
né? E enquanto a gente está observando a matéria como matéria, a gente está aqui perecendo. Mas essa observação é de fora. E nós temos essa capacidade diferenciada, pelo menos até então onde a gente sabe, né? Tem outros animais que também, né, parecem ter, né, características que estão, né, mostrando isso. Mas um animal, de uma forma geral, ele vive nesse tempo aqui, né? No tempo do agora ali, no tempo ali presente, ele vê isso aparecer, ele não consegue projetar no futuro as situações. A gente faz esse processo. Então isso, de alguma forma, é uma prova dessa questão existencial sumiu a palavra agora, mas da prova que a consciência está acima da matéria, né? Eu escutei uma frase esses dias, eu gostei muito. Falei, se você ainda acha que nós somos um monte de células, né, feito de comida, porque célula é comida, você come proteína para montar a proteína no seu corpo, com um monte de bactéria em volta, com perna, eu acho que você precisa olhar um pouquinho diferente para a sua vida. A gente é muito mais do que isso, né? Mas está aprendendo com o sentir, né, com o evoluir, né, com possibilitar que as coisas têm, né, muito mais do que a gente pensa. Perfeito. Muito obrigado, Alex, pela tua disponibilidade de estar aqui junto com a gente hoje, transmitindo um pouco do teu conhecimento aí, um pouco, né? Porque eu sei que tem muito mais conhecimento aí para transmitir e um pouco mais vai ser transmitido ali em novembro, então na segunda semana de novembro, na Lays Biológicas Experience 2020, com vários palestrantes do Brasil, do exterior, falando sobre as leis biológicas, técnicas integrativas. Não dá spoiler não, tá, Alex? Não fala ainda a tua palestra, tá? Não conta, tá? Então, vamos deixar lá para novembro, para vocês saberem. Não, um pouco antes a gente vai deixar um pouquinho, pelo menos o tema da palestra para vocês saberem, tá? Então, aguarde, vai ser online, gratuito, durante uma semana você vai poder assistir a aula do Alex, entre outros profissionais. Então, obrigado aí de coração, Alex. Deixa aí as tuas últimas palavras da live. Beleza, Ivan, gratidão mais uma vez. Toda vez que a gente está aqui falando sobre isso, mais do que auxiliar as pessoas, a gente também está auxiliando a nós mesmos, né? Essa sensação de prazer, de liberação, de N substâncias que acontecem quando a gente se propõe a fazer o que a gente gosta, de falar, de ensinar, de sentir que as pessoas estão, né, absorvendo e utilizando isso de alguma forma positiva na vida, nos ajuda muito também. Então, cada vez que a gente faz esse movimento, a troca é fantástica em relação a isso. Eu agradeço pela confiança, pelo convite mais uma vez. E vamos estar lá, sim, vamos levar mais conhecimento para esse pessoal, né, para expandir aí a consciência para muito mais que a gente tenha de aprendizados aí na vida. E para quem quer assistir outras vezes essa aula e aulas anteriores que tiveram, aqui lives anteriores, nós estamos deixando disponível dentro do site, então, leisbiológicas.com. Então, você vai lá, se cadastra, então, www.leisbiológicas.com, se cadastra e você vai ter acesso a algumas aulas, já lives anteriores que foram prestadas aqui e algumas aulas dos eventos anteriores para você assistir, já saber como é que funciona o evento, já pegar, absorver informações de cada um dos palestrantes que vão estar presentes nesse ano, tá? Um grande abraço, Alex, um abraço a todos aí. E quinta-feira que vem é com Afonso Salgado, vai ser a live às 18h30. Então, marca na agenda, quinta-feira que vem com o Afonso. Um abraço, até a próxima. Tchau!